E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo o fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo. Aqui nesse canal nós falamos sobre filosofia estoica, uma antiga escola fundada em Atenas por volta de 300 a.C., por um comerciante chamado Zenão de Cítio. Ele perde toda a sua carga valiosa por conta de um naufrágio e chega a Atenas, conhece a filosofia através de uma obra sobre Sócrates e, anos mais tarde, funda a sua própria escola, o estoicismo. O estoicismo é frequentemente dividido em 3 momentos, ou 3 fases. Primeira fase, o estoicismo inicial, o estoicismo intermediário e o estoicismo tardio, também chamado de estoicismo romano. É desse último período que temos as principais obras, né? Essas obras, obras que chegaram até nós, né? Marco Aurélio, as Meditações, o Manual de Epiteto, e Sêneca, que escreveu diversas obras, as Cartas Morais, ensaios sobre a raiva, sobre a brevidade da vida. Dos outros períodos, quase totalidade das obras foi perdida. Então, o que temos hoje são obras desse período tardio. Entretanto, independente da etapa, os remédios estoicos para lidar com o sofrimento humano, para ajudar as pessoas a ter uma vida boa, eles permanecem valiosos. Então, o estoicismo, que floresceu por aproximadamente 500 anos, desde a fundação com Zenão até a morte do imperador Marco Aurélio, em 180 depois de Cristo, está agora, nos últimos anos, nas últimas décadas, experimentando uma espécie de ressurgimento. Né? Se você observar nas últimas 3, 4 décadas, obviamente tudo se inicia lá na década de 1950, quando Albert Ellis, um terapeuta de Nova York, funda a sua própria modo, né, o seu próprio modo de terapia, que é a terapia racional, emotiva, comportamental, que é uma terapia cognitiva, e depois o Aaron Beck, na década de 60, na Pensilvânia, funda a terapia cognitiva. Nas últimas décadas, né, após esse período, o estoicismo vai se tornando a cada dia mais popular e inspirando cada vez mais pessoas. No dia de hoje, nós abordaremos uma reflexão do imperador Marco Aurélio, né, que foi o último estoico famoso desse período, sobre o que devemos buscar na vida, né, o que ele chama na reflexão de o grande prêmio. Além disso, no dia de hoje, vamos avaliar algumas pessoas que abraçaram a filosofia estoica, né, tiveram a filosofia como modo de vida e aprenderam a lidar com a fama e com o sucesso. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou praticante estoico já há bastante tempo, sou psicólogo clínico na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. Conforme temos conversado já desde o primeiro dia aqui do projeto, apresentar a cada dia uma reflexão, uma meditação estoica, de inspiração estoica, pelo menos, com base no livro Diário Estoico, do autor norte-americano Ryan Holiday. É um estudioso moderno, é dessa nova geração de adeptos do estoicismo. E caso você queira buscar algum conteúdo, algum conceito que nós já
visitamos, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Vamos então para a reflexão de hoje. Deixa eu colocar aqui o Ryan Holiday, né, o livro Diário Estoico, que tem como tema hoje, 25 de janeiro, o único prêmio. Então, vamos abrir aspas para o imperador. O que resta para ser apreciado? Isto, eu penso, limitar nossa ação ou inação apenas ao que está de acordo com as necessidades de nossa preparação. É nisso que consistem os esforços da educação e do ensino. Veja como ele restringe, né? Ele foca nesse aspecto. Aqui está a coisa a ser apreciada. Se conseguimos isso, se conseguires isso, vais parar de tentar conquistar todas as coisas. É um pouco a ideia, né, de administrar os desejos, né? Porque quanto mais você deseja, né, coisas fora do seu controle, menos liberdade, por outro lado, você tem. Então, se não o fizeres, não será livre, autossuficiente ou liberto das paixões, mas necessariamente cheio de inveja, ciúme e desconfiança por quem quer que tenha o poder de tomá-las. E vais conspirar contra aqueles que têm o que aprecia, né? Desejando, no caso, coisas fora do seu controle. No entanto, respeitando e apreciando tua própria mente, agradaria a ti mesmo e estará em mais harmonia com seus semelhantes e mais sintonizado com os deuses, louvando tudo que eles puseram em ordem e atribuíram a ti. Então, aqui também, o imperador fala dessa espécie de slogan, né, quase um mantra do estoicismo, de viver em harmonia com a natureza, de não contrariar a natureza, de se harmonizar com a natureza do cosmos, né, do mundo, como também com a natureza humana e com os outros semelhantes, com os outros seres humanos, né? As pessoas que fazem parte de uma espécie de comunidade cósmica. Então vamos ao que diz o Ryan Holiday. Ele diz: Warren Buffett, cuja fortuna líquida é de aproximadamente 65 bilhões de dólares, vive na mesma casa que comprou em 1958 por 31.500 dólares. Esse é um caso até bastante famoso, né, no mundo dos investimentos, né? O Warren Buffett é muito famoso e essa história costuma impressionar muitas pessoas, porque ele vive, sei lá, quase 70 anos na mesma casa, né, numa casa relativamente modesta para os padrões financeiros dele. John Munchel, um atacante do time de futebol americano Baltimore Ravens, recebe milhões, mas vive com 25 mil dólares por ano. Então, embora ele viva numa abundância financeira, ele restringe o seu modo de vida a uma quantidade bastante diminuta de dinheiro, né? E, finalmente, ele vai citar um outro supostamente estoico, né, ou pelo menos um apreciador do estoicismo, que é a estrela do basquete o Kawhi Leonard. Na época ele fala aqui no San Antonio Spurs, hoje ele joga no Los Angeles Clippers. Né? Então ele vai falar: Kawhi Leonard circula por aí no mesmo Chevy de 1997, desde a adolescência, mesmo tendo um contrato de 94 milhões de dólares. Por quê? Não porque ele seja avarento, né? Não é uma questão dele ser mão de vaca. É porque
as coisas que importam a ele são coisas mais baratas, né? Então, a pessoa ela consegue fazer uma administração dos desejos para não desejar demais, ainda que ela possa, ainda que em tese ela pudesse comprar, adquirir muito mais bens. Mas, como a gente já viu ao longo de outros vídeos, né, de outras meditações, os estoicos eles não apostam em nada que seja externo a nós, né? Então, há uma tentativa aqui, né, de dar um pouco de minimalismo, ou de, pelo menos, de restringir os desejos para que a gente não entre nessa corrida maluca de desejar, de comprar, de adquirir, que é uma corrida que não tem fim, né? E que, na visão estoica, não vai trazer a felicidade, que muitas pessoas acreditam, e vai trazer, sim, uma perda de liberdade, porque a gente acaba sendo escravizado por esses desejos que não são razoáveis. Então ele diz, Buffett, Osho e Leonard não acabaram desse jeito por acaso. O estilo de vida deles é resultado de priorização. Eles cultivam interesses que estão, sem dúvida, abaixo dos seus recursos financeiros. E, em consequência, quaisquer renda lhes proporcionaria liberdade para buscar as coisas que mais lhes interessam. Acontece simplesmente que eles enriqueceram acima de qualquer expectativa, né? Isso acontece muito com, por exemplo, com atletas, né? Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com atletas com potencial olímpico para uma montadora de carros, e o tema, por coincidência, era exatamente esse: como lidar com a fama e o sucesso, né? A gente procurou trazer esses aspectos psicológicos da fama e do sucesso para produzir um bom enfrentamento, uma vez que a pessoa tem uma mudança de patamar, não apenas financeiro também, mas disposição à mídia, a fãs, esse tipo de coisa, né? Então, essas pessoas que têm muito sucesso em alguns esportes ou no cinema, em outras áreas da vida, elas acabam tendo muito mais recurso, financeiramente falando, do que elas se acostumaram a ter ou tiveram na sua jornada, né? Elas precisam aprender a lidar com isso. Aí entra a virtude da moderação. E é muito sobre isso também essa meditação de hoje. Para finalizar, ele diz: esse tipo de clareza sobre aquilo que eles mais amam no mundo significa que eles podem aproveitar a vida, né? Desfrutar a vida. Não precisa fazer voto de pobreza, não precisa se desfazer dos seus bens ou gastar todo o seu dinheiro. Significa que eles ainda seriam felizes mesmo se houvesse uma reviravolta nos negócios, ou se por alguma razão, por algum infortúnio, a carreira tivesse que ser interrompida, por exemplo, por uma lesão, né, no caso dos atletas. Quanto mais coisas desejamos e mais temos de fazer para ganhar ou para alcançá-las, menos aproveitamos verdadeiramente a vida, e menos livres nós somos. Então, esse é o grande aspecto, o grande chamado estoico para a reflexão, que aquilo que a gente deseja pode nos levar à perda de liberdade, porque um desejo apaixonado por uma coisa, um desejo irracional, exacerbado, ele pode acabar nos privando da liberdade. Tá bom? Então, olha, muito obrigado. Eu te convido, caso você tenha interesse no tema do estoicismo, a curtir aqui os nossos vídeos, a seguir o canal. Caso
você considere que alguém pode se beneficiar, pode compartilhar também os nossos vídeos aqui. E amanhã, se o destino assim permitir, estaremos aqui novamente para a reflexão do dia, tá bom? Obrigado.